Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro, ao nosso webinar. As pessoas que forem chegando, elas vão entrando e a gente vai acolhendo aí, respeitando até os que chegaram no horário, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Temos muito conteúdo para passar para vocês hoje em relação ao tema, como mudar de cargo e como mudar de salário na carreira, nosso tema de hoje, para trazer aí muitas dúvidas e esclarecer, quer dizer, esclarecer todas as dúvidas de vocês enquanto profissionais, enquanto carreira. Fabiana? Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui no nosso webinar. Vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante, né, para o profissional entender como ele evolui em sua carreira. Sejam bem-vindos e vamos dar início, né, Bruno? Sim, mas antes de mais nada, falar sobre crescimento de carreira e mudança de cargo é inevitável nós não falarmos de como fazer esse processo de desenvolvimento acontecer, né? Muitos profissionais acabam hoje no mercado de trabalho atual, em função de toda essa crise econômica, se deparando com o surgimento, inclusive, de oportunidades no próprio mercado, né? Os cargos maiores, de maior hierarquia, estão sendo substituídos, né, por profissionais menos experientes, mais jovens, naturalmente por serem substituídos pelo motivo de salários altos e as empresas estarem buscando aí uma redução de custos. Então, naturalmente, é muito importante que todos que estejam aqui nesse encontro de hoje percebam que o mercado, sim, nos traz aí oportunidades de desenvolvimento, principalmente no momento onde a gente acredita que não existem oportunidades, não existem vagas, e, na verdade, a gente pensar dessa forma, a gente comete um equívoco, porque, sem dúvida, o mercado vai ter aí, as empresas vão ter a necessidade de buscar profissionais para ocupar essas posições internamente, por mais que paguem salários menores, mas necessariamente elas vão acabar necessitando, né, de profissionais para estarem aí evoluindo, né, hierarquicamente. Bom, mas antes de mais nada eu queria abrir, né, sobre o nosso tema, abrir para que a gente possa falar um pouquinho com vocês, com a Patrícia, com a Rose, com a Raquel, com a Catarina, enfim, todos que estão aqui, sobre o tema e quais são as principais dúvidas que surgem do ponto de vista de vocês quando a gente fala de mudança de cargo ou crescimento de salário, aumento de salário na carreira, o que é que vem de dúvida, o que é que vem de curiosidades e de que forma a gente já pode entrar aí, né, alinhando tudo isso com vocês. Quem quer fazer as suas primeiras colocações, fique à vontade. É muito importante essa interação, para a gente poder trazer o melhor conteúdo para vocês, entender qual é o momento de cada um, entender um pouquinho, para que a gente possa contribuir da melhor forma. Quem vai trazer para a gente hoje como é que tá, qual é a dúvida que vocês têm, ou alguma colocação, se não for uma dúvida. Catarina? Acho que tá todo mundo tímido ainda, Bruno. Ninguém quer fazer nenhuma colocação a respeito sobre o tema de hoje, para a gente depois já em seguida entrar aí nos nossos slides. Antes de mais nada, vocês não querem trazer alguma demanda, alguma curiosidade ou dúvidas ou esclarecimentos sobre o tema? Uhum. Não? Então vamos seguir aqui com a apresentação e na medida que vocês estiverem à vontade de ligar a câmera, fiquem à vontade, a gente já segue aí, né, com o nosso encontro de hoje. Bom, então nós vamos abordar exatamente a perspectiva de como mudar de cargo ou aumentar de salário. Esse é o nosso tema do nosso webinar, né? Como mudar de cargo ou aumentar de salário na carreira profissional. Eu sou headhunter e consultor de carreira, para aqueles que me acompanham no LinkedIn. Hoje eu tenho mais de 40 mil pessoas que me seguem lá. Também tenho o Instagram, meu canal no Instagram também com bastante conteúdos. Se vocês quiserem nos seguir, o perfil da Fabiana também, né, Fabiana? Fabiana Lima. Fabiana Lima. Fabiana Lima, no LinkedIn Isso. e também no Instagram, e a gente pode aí trazer bastante informações para vocês, caso vocês necessitem, né, desses conteúdos. Bom, falando dos impeditivos, né, Bruno, quais são os maiores impeditivos? Muitos clientes chegam nos seus atendimentos individuais questionando sobre quais são os maiores impeditivos para o desenvolvimento da carreira, né? E a gente traz aí os 4 principais impeditivos que nós acreditamos para esse processo de desenvolvimento ocorrer, né? O primeiro é o longo tempo de empresa. Qual é o tempo médio que eu devo permanecer em uma organização, em uma empresa?
A gente vai trazer um dado de pesquisa logo adiante, que vai exatamente contemplar qual é o tempo médio que eu devo permanecer numa organização, dentro do ponto de vista do nosso gerenciamento da carreira em si. Tá? Outro impeditivo é o longo tempo de experiência no mesmo cargo. Né? Ou seja, esse também é um dos grandes impeditivos para o processo de desenvolvimento de carreira. Bruno, mas e qual é o tempo ideal para eu permanecer no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico para o mercado me reconhecer como profissional dessa área? E a gente pode entender que esse é um segundo maior impeditivo, pela falta de consciência das pessoas em relação a esses tempos, seja na mesma empresa, seja no mesmo cargo. A falta de consciência sobre esses tempos faz com que a gente ultrapasse, muitas vezes, esse tempo mais que suficiente de me manter na mesma empresa ou no mesmo cargo. Tá? A falta de conhecimento do perfil comportamental também é um dos impeditivos para que a gente possa se desenvolver na carreira. Né? Geralmente, quando a gente está saindo de nível operacional para um tático, a gente acaba levando resquícios comportamentais do nível hierárquico anterior. Né? É humano. A gente aprendeu aquilo e a gente leva conosco tudo aquilo para um próximo nível. É da mesma forma falar quando a gente está transitando de um nível tático para um nível estratégico. Eu também levo resquícios de um nível tático. E aí, consequentemente, é muito importante que a gente compreenda que um dos maiores impeditivos para a nossa carreira desenvolver é a falta de conhecer, na verdade, quais são os nossos talentos comportamentais e aplicá-los, né, de forma assertiva nesse processo de desenvolvimento. Tá? E não saber qual é a prioridade da carreira. Bruno, só nesse de conhecer o perfil, é interessante dizer que quando a gente leva o aprendizado que a gente teve no operacional, no tático, para o próximo nível, seja tático ou estratégico, é importante. No entanto, o que a gente está falando é de você levar o perfil completo para atrapalhar que você evolua para o próximo nível. Então, você repetir os mesmos hábitos que você fazia no operacional. Então, claro que você vai evoluir devido ao aprendizado que você teve no operacional ou no tático, você vai estar evoluindo para outros níveis. No entanto, o que a gente traz de que a gente precisa se desprender um pouco é do comportamento operacional. Se eu estou indo para o nível tático, eu preciso me comportar e entender o que é que eu preciso fazer nesse nível para evoluir. Né? Então, é nesse sentido. E complementando o que você colocou, Fabiana, de fato ter uma aplicação efetiva e assertiva dos comportamentos que eu preciso ter à medida que eu mudo os níveis hierárquicos. Falando até para vocês abertamente, quantos clientes nossos a gente pode perceber que eles estão no nível gerencial e não estão trazendo comportamentos gerenciais, né? Da mesma forma que eu estou ocupando um cargo de coordenação e supervisão, e eu também não trago comportamentos adequados a esse nível, né? Então, a falta de conhecer esse perfil comportamental é um dos grandes empecilhos, né, para o processo também de desenvolvimento do indivíduo em qualquer carreira, né? E, por último, um quarto maior impeditivo no processo de desenvolvimento da carreira é não saber a prioridade de desenvolvimento, né? Ou seja, a gente pode entender que, será que vocês que estão aqui presentes, a prioridade de desenvolvimento é a qualificação? Será que a prioridade no processo de desenvolvimento é a ampliação do tempo de experiência? É o desenvolvimento de alguma competência comportamental? Será que a prioridade de desenvolvimento é, de repente, eu mudar de empresa nesse exato momento? Né? Muitos profissionais acabam se questionando bastante sobre qual é a hora de sair do emprego atual e buscar novas oportunidades, né? Então, a gente pode entender que não saber essa prioridade, qual é o próximo passo, é um dos grandes impeditivos do processo de desenvolvimento. Muitos profissionais acabam investindo em qualificação e, na verdade, aquilo não é importante naquele momento, não é o mais importante ou a prioridade. Muitos clientes nossos acabam investindo em sair da empresa que eles estão nesse momento e muitas vezes o sair da empresa naquele momento não é a prioridade de desenvolvimento, né? De repente é uma habilidade comportamental que ele não tem, ou o profissional não tem e que precisa desenvolver, mas ele não reconhece muitas vezes como a prioridade de desenvolvimento em si, tá? Então, em resumo, Fabiana, se quiser fazer alguma colocação, em resumo,
a gente entende que esses 4 fatores os fatores mais impeditivos para o processo de desenvolvimento é exatamente descobrir qual é o tempo que eu devo permanecer numa empresa, qual é o tempo que eu tenho que ter naquele nível hierárquico, naquele cargo, conhecer o meu perfil comportamental e também definir qual é a minha prioridade de desenvolvimento. Então, esses 4 impeditivos, se cuidados, né, a gente vai estar trazendo aí, inclusive, como vocês vão fazer isso na prática, né? É muito legal o que a gente vai trazer aí através de dados de pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com mais de 1.970 respondentes, tá, no mercado de trabalho como um todo, e vocês vão poder conhecer claramente aí quais foram os resultados encontrados, né, e o que isso tem a ver com a carreira de vocês até esse momento. Fique à vontade, Fabiana, quer fazer alguma colocação? Não, eu acho que esse que você colocou, acho que na evolução eu vou poder contribuir mais, mas eu acho que essa falta de visão mesmo para o crescimento, né, ao longo desses 4 itens que a gente colocou, é o que mais compromete o desenvolvimento dos profissionais. No entanto, né, cuidando bem de cada um desses itens, você vê que tem muitos profissionais que evoluem, né, e às vezes por quê? Porque eles cuidam de cada item desse, né, e veem que sua carreira evolui realmente. Perfeitamente. Bom, e aí, seguindo adiante no nosso encontro, além de falar desses impeditivos, como eu falei, nós fizemos uma pesquisa no primeiro semestre agora de 2020, aproveitando que estava todo mundo muito online, tá? César está levantando a mão, a gente já abre o microfone para você, César. E nessa amostra nós tivemos 1.970 profissionais respondentes, né? E essa pesquisa ela nos trouxe dados muito relevantes, né, do que nós encontramos aí enquanto comportamento profissional, né, enquanto processo e o tema desenvolvimento. A gente pesquisou várias carreiras de diferentes níveis hierárquicos e para nós essa amostra ela foi muito significativa porque mostra até que ponto nós profissionais, vocês, estão conscientes ou não do processo de desenvolvimento em si da própria carreira e qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa, qual é a próxima prioridade, né? Em função aí, claro, que de um aumento de cargo, um aumento de salário, coisas que todo e qualquer profissional busca, né, nesse processo de desenvolvimento. Tá bem? Vamos abrir aqui o microfone para o... César? Eu acho que o César caiu aí na conexão dele, mas alguém quer fazer alguma pergunta até aí que vocês considerem importantes e relevantes em relação ao tema? Fiquem à vontade. Acho que só era ele mesmo. Acho que ele estava com algum problema no áudio, que ele estava tentando conectar e não estava conseguindo. Percebi, Fabiana. Bom, mas eu acho que ele vai entrar em breve. Se ele entrar, a gente abre aí para o microfone e a gente segue Claro. na nossa pesquisa. O primeiro resultado da pesquisa, eu acho que ele acabou de chegar. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Oi, César, você caiu a ligação? A gente abriu o microfone para você. Você quer fazer alguma pergunta nesse momento? Fique à vontade. Você quer trazer o seu questionamento? Eu acho que ele está sem microfone, Bruno. Qualquer coisa você pode escrever no chat também, que a gente também responde, né? Se você não conseguir abrir o microfone. Perfeito. Bom, eu acho que ele deve estar se conectando, enfim. Mas vamos lá. O primeiro dado de pesquisa que nós encontramos foi em relação ao tempo médio para permanecer na mesma empresa, né? E nós chegamos aí a um dado bem importante, que o tempo médio que nós sugerimos para permanecer na mesma empresa é de no máximo 4 anos, quando não há promoção ou crescimento. Então, se hoje eu estou numa empresa que eu estou há mais de 4 anos, é muito importante que eu me questione. Eu tive promoção ou crescimento? Se eu tive promoção ou crescimento, ótimo. Posso permanecer dentro dela mais um tempo, tá? Mas se eu estou há 4 anos e não houve nenhuma promoção ou crescimento, provavelmente a gente costuma trazer que isso é uma possível caracterização de uma estagnação na carreira em termos de desenvolvimento. E a gente pode questionar, né? Será que, de fato, a empresa que eu estou trabalhando, ela me agrega valor à minha carreira, ao meu processo de desenvolvimento? Até que ponto isto está me trazendo realmente benefícios ou não? Tá?
Então, é muito importante que essa variável tempo, né, ela possa ser administrada por nós enquanto aumento ou diminuição. Fabiana? É. Porque a gente vê muito, né, Bruno, no mercado, até pelos profissionais que a gente atende, que as pessoas ficam naquela mesma função, naquele mesmo cargo, e aí continuam fazendo aquela atividade por muito tempo, ou seja, os processos são os mesmos, você não tem contato com outro segmento econômico, né, com outras cadeias produtivas, não conseguem entender novos fluxos de trabalho. Então, assim, por mais que você esteja fazendo melhorias naquele mesmo processo que você já vem fazendo, a melhoria é só naquilo. E a ideia é que você possa ser um profissional que conheça, né, outras cadeias, outros segmentos, para que você possa realmente evoluir. Né? Então, se eu passo 4 anos na mesma atividade, isso significa que eu já sei aquilo ali, eu posso evoluir para um novo nível, né? Que eu possa fazer um novo aprendizado, que eu possa, né, ajudar em um outro local e também, né, evoluir enquanto profissional. Né? Então, a ideia é que realmente você consiga fazer essa reciclagem, no mínimo a cada 4 anos. Né? E esse tempo de 4 anos é bom reforçar, né, Fabiana, que a gente sugere que o profissional pense que ele está em que segmento econômico. Eu atuo na indústria de bebida, na indústria de alimento, eu quero buscar agora que novos segmentos para minha carreira profissional. Né? Além disso, eu estou em que cargo? Eu estou em que salário? Né? Eu quero, na verdade, aumentar de cargo, eu quero aumentar de salário, eu posso trazer aqui uma outra reflexão, eu quero mudar o porte de empresa, né? Ou seja, eu estou numa empresa de pequeno porte, eu quero agora buscar uma de grande, ou eu estou numa empresa de pequeno e quero buscar uma de médio. Então, olha só, né? A gente pode entender, como a Fabiana bem colocou aí, todo esse processo, né, de gerenciamento desse tempo, desse fator temporal na própria carreira, tá? Seguindo adiante com a nossa pesquisa, nós acabamos de perceber também uma outra coisa muito importante. Olha só, 61% dos profissionais entrevistados na pesquisa não sabem se o seu perfil está adequado para um crescimento hierárquico no mercado de trabalho. Ou seja, vamos imaginar, hoje eu sou analista, ou eu sou coordenador ou supervisor, ou até cheguei à posição de gerente, mas eu não sei, 61% não sabem se o perfil, né, está adequado para esse crescimento hierárquico acontecer. É muito importante que a gente entenda que essa falta de percepção do próprio perfil comportamental, mas o perfil não envolve só comportamento, envolve qualificação e tempo de experiência e, além disso, comportamento. E a gente pode compreender que a falta de eu não perceber se o meu perfil está adequado para esse crescimento pode me gerar uma instabilidade profissional. Eu acho que vocês que estão aqui já perceberam, muitos profissionais acabam atingindo o nível de coordenação e perdem o posto, perdem o cargo e voltam para o cargo de analista. Como também muitos gerentes chegam a posições gerenciais e não conseguem se sustentar e automaticamente regridem para um nível de coordenação ou supervisão. Então, é muito importante que a gente entenda que para esse crescimento acontecer de forma sustentável, a gente precisa entender, saber se o nosso perfil está adequado àquele novo momento hierárquico. Fabiana? Eu acredito que a gente sempre coloca, né, Bruno? Que assim, eu entender se o meu perfil, ou seja, se a minha qualificação, se a minha experiência, se o meu comportamento é adequado para essa evolução. Às vezes a gente acha, já passei 4, 6 anos nessa função, eu sei bem o que é isso, eu posso evoluir. Tá, mas como é que tá realmente teu comportamento? Teu comportamento tá para você evoluir para um coordenador? É só a experiência que tá nisso? Você evoluiu também na qualificação? Ou seja, é bom pensar na carreira como um todo, pensar nesses 3 pilares, né? Se certificar de que você está no caminho certo, ou seja, evoluindo e contribuindo para ou uma qualificação, se for esse a sua prioridade, ou então não é uma experiência maior em um determinado segmento, porque você está almejando uma coordenação nessa linha, então eu preciso de mais experiência nisso. Será que essa empresa vai te trazer ou uma outra empresa, como o Bruno já colocou? Ou seja, é entender a carreira de forma estratégica, né? É ter visão para você evoluir. E não só, porque às vezes a gente fica naquela, né? Tá dando certo, o time que tá dando certo não se mexe, e muito pelo contrário.
a carreira está dando certo, você está dando certo naquela função, mas você precisa evoluir. Você não vai ficar sempre naquela função, né? Então, time que está dando certo se mexe sim, né, para que você possa ganhar novas partidas, né, passar para um novo nível. Né? Essa é a ideia da gente estar fazendo com que você pense mais estrategicamente em sua carreira. Perfeito. E o próximo dado de pesquisa encontrado foi esse: 74% não sabem qual é a prioridade de desenvolvimento para a conquista de um novo cargo ou aumento salarial. Eu tenho clientes, nós temos alguns clientes, né, Fabiana, que estão investindo, por exemplo, em inglês nesse momento. E, na verdade, aquilo não é a prioridade para o desenvolvimento da carreira. Eles até estão investindo tempo, energia, dinheiro, e o mais importante que eu acho que nós temos hoje à nossa disposição é a variável tempo. Imagina, eu estar investindo em algo que não vai fazer com que a minha carreira vá para um próximo passo, ou realmente vá para um próximo nível, né? Então, 74% é um número muito alto de profissionais que não sabem qual é a prioridade de desenvolvimento. Eu tenho clientes que estão investindo em MBA, e, na verdade, precisam de uma especialização. Eu tenho clientes que estão investindo numa especialização, mas a necessidade é um MBA. E qual a diferença entre especialização e MBA? Muita. Especialização é tudo aquilo que me leva para um aprofundamento específico. MBA me leva para o âmbito da gestão, né? Então, veja, outros clientes nossos estão investindo em mudar de empresa. E a gente percebe que hoje ele não cresce na empresa porque o problema está com ele, né? Outro dia a gente recebeu um cliente, né, Fabiana, ele dizia assim: eu estou, na verdade, querendo sair dessa empresa porque eu não tenho uma oportunidade de crescimento. E quando a gente foi olhar para a carreira, ele tinha várias rupturas na carreira, ou disfunções que a gente chama. E aí, consequentemente, ele não ia ser convidado para crescer na empresa que ele está, né? Pelo contrário, ele estava correndo o risco de ser desligado daquele ambiente. Ou seja, a falta de não saber qual é a prioridade, né, de desenvolvimento gera essa insegurança, gera esse cenário de incerteza e, consequentemente, pode ocorrer. Não esqueçam que um processo de desligamento já é um grito, já é uma luz vermelha acendendo, né? E o mercado já disse para aquele profissional: você precisa se desenvolver há um bom tempo, você não acompanhou este processo, ou seja, eu fui desligado, ou seja, já é realmente uma consequência muito maior, né, no processo de gerenciamento da carreira. Fabi? É porque a gente sempre fala, né, Bruno, que assim, cada carreira exige realmente uma prioridade de desenvolvimento diferente. Como você bem trouxe, para que a gente possa entender qual é a sua prioridade de carreira, a gente tem que avaliar como é que você evoluiu até aqui, como é que você chegou até aqui, se você está no nível de analista, o que é que você quer evoluir daqui para frente, né, para que a gente possa entender o teu contexto e dizer, não, agora nesse momento realmente é inglês, porque para você chegar nesse próximo nível, é realmente inglês? Não, não é. É realmente uma especialização ou não é nenhum dos dois. Foca numa experiência diferente, ou seja, você precisa entender, né, o que é que você precisa fazer para atingir o que você quer, aonde você quer chegar, né? E é muito importante, a gente sempre diz que para todo profissional precisa ser esse profissional, não só estar. Ou seja, eu estou hoje gerente, mas se eu for para o mercado, eu não sou gerente no mercado. Né? E eu preciso garantir que eu seja realmente gerente no mercado. E como é que eu faço isso? Cuidando da minha qualificação, da minha experiência e do meu comportamento. Né? Então, isso é bem importante. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Né? E não esqueçam que nós vamos fazer essa análise, né? Esse check-up de carreira, como é que está a carreira de vocês, logo no final do nosso encontro, exatamente para poder vocês saiam daqui com essa visão clara, né? Em relação a como é que está, né, a carreira de vocês em relação a esses fatores, tá? O próximo item da pesquisa trouxe esse dado muito importante, que é 65% não sabem como mudar de cargo ou aumentar de salário na carreira, né? É muito legal porque isso realmente é um impeditivo enorme no processo de desenvolvimento. Veja, eu sou analista. Como é que eu vou ocupar um cargo de coordenador ou de supervisor se eu nunca fui? E como é que eu faço esse processo
acontecer, né? Da mesma forma, eu estou no nível de coordenação, no nível tático, e nunca fui um gerente. E como é que eu faço esse processo de desenvolvimento acontecer? O que é que eu preciso, né? E aí, como a Fabiana bem colocou, não esqueçam que a nossa carreira ela é sedimentada e consolidada por um tripé: qualificação, experiência e comportamento. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente recente que ele simplesmente disse assim: Bruno, eu nunca fui gerente, mas eu coloquei o meu currículo para uma vaga gerencial, a empresa me chamou para um processo de entrevista e eu simplesmente vou porque a empresa me chamou, né? E aí o que a gente precisou trabalhar na composição de desenvolvimento dele? Uma outra forma comportamental para que ele possa levar para essa entrevista, né, comportamentos não do nível anterior que ele estava, que era o nível de coordenação, e muito mais levar comportamentos estratégicos, né, esperados de um gerente. Então, esse processo transacional, esse processo de transição é muito importante que a gente fique atento, porque muitos profissionais estão, na verdade, com suas carreiras paradas, estagnadas, por não saber como mudar de cargo ou também mudar de salário. Fabi? Eu acho que só para complementar, Bruno, é a gente realmente entender qual é o jeito certo de fazer, né? Qual é o jeito certo de fazer tem para cada um e depende muito de quem você é hoje, né? Do que é que você quer. O que a gente sempre bate muito nos nossos encontros a gente precisa ter a nossa carreira na nossa mão, ou seja, eu não posso deixar a minha carreira na mão de uma empresa. A carreira é minha, né? O emprego é uma coisa e a minha carreira é outra, né? O emprego faz parte da minha carreira, mas eu preciso ter ela na minha mão, eu preciso conhecê-la, entender o que eu quero e evoluir com isso. Eu não posso me acomodar porque aqui está dando certo, eu estou recebendo meu salário direitinho e as coisas estão funcionando, e aí eu vou deixar isso passar, e depois que o tempo passa e que aí acontece alguma coisa, e esse alerta que o Bruno bem colocou é acendido, né, aceso, você vê como é que eu estou agora, estou desempregado, não cuidei da minha carreira, né? E agora? Era apenas um emprego, não era a minha carreira. Então, a gente precisa realmente ter isso na nossa mão. É muito difícil, mercado de trabalho não é fácil fazer isso, mas é possível. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês sobre isso. Porque é possível, a gente, né, incentiva os nossos clientes a fazerem isso com as suas carreiras. Não só é possível com a Fabiana, mas também a gente precisa reforçar que não só possível, mas infelizmente não faz parte da nossa cultura brasileira, né? A nossa cultura brasileira não foi preparada, eu diria educacionalmente falando, a esse processo de desenvolvimento, né? A gente acredita muitas vezes pela cultura brasileira. Outro dia eu peguei um Uber, veja que importante essa informação. Eu cheguei a pegar um Uber, nem te contei, Fabiana. E aí eu entrei no Uber, a gente começou a conversar, e ele disse: eu fui desligado de uma empresa, eu estou fazendo Uber, mas eu vou estudar para concurso público para ser policial, porque esse é o meu objetivo da minha carreira. Eu fiz: mas por que você está buscando ser policial e buscando um concurso público? Ele disse: porque eu estou buscando estabilidade. E aí eu perguntei para ele: essa é a única motivação que você está fazendo com que você esteja buscando essa carreira de policial? Ele disse: eu estou querendo estabilidade, porque quando eu trabalho numa empresa, ou sou autônomo, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu não tenho meus encargos em FGTS, INSS, enfim. Se eu fico doente, isso pode me gerar um transtorno. Eu fiz: mas veja, o que é que nós estamos aprendendo com essa pandemia? Que viver é inseguro, viver é incerto, né? E a gente precisa entender que quanto mais a gente busca a segurança, mais estagnado nós ficamos, mais paralisados nós permanecemos, né? Ou seja, se a gente pode fazer até uma analogia com andar de bicicleta, ou seja, para eu andar de bicicleta e conseguir fazer com que eu tenha equilíbrio, eu preciso de movimento. Se eu não me movimento, eu caio. Ou seja, é aí onde estão muitos profissionais parados, estagnados, né? Achando que estão empregados e estão em processo de desenvolvimento e, na verdade, não estão. Ou seja, eu estou achando que estou empregado, em desenvolvimento, que minha carreira está lá, ó, muito boa, e, na verdade, eu estou muito, né, estagnado. E a gente costuma sempre dizer nos nossos encontros que estar trabalhando não significa estar em desenvolvimento. Quantos clientes chegam até nós, né, Fabiana, e eles não estão completamente paralisados na carreira. Estão ganhando dinheiro,
estão ganhando salário mensal, mas a carreira está completamente parada. E aí o que acontece? Quando a mudança não é de dentro, não vem de dentro, ela vem de fora para dentro, né? E aí muitas vezes eu sou pego de surpresa, eu sou desligado, eu perco o emprego, eu perco o cargo, né? Eu sou substituído, exatamente por esse episódio, né, de eu não estar gerenciando a minha própria carreira. Próximo item da pesquisa é 75% dos profissionais entrevistados não sabem como se desenvolver profissionalmente do jeito certo. Ou seja, né, não sabem como se desenvolver do jeito certo. E aí veja que número muito alto, 75%, né, não sabem como realizar esse desenvolvimento. E aí eu acho que a gente já falou mais do que várias vezes, né? Várias situações de clientes que investem em qualificação indevida, que buscam mudar de empresa no momento inadequado, que estão num tempo de empresa há muito tempo na mesma empresa ou no mesmo nível hierárquico, né? Automaticamente acham que já têm as habilidades, as competências comportamentais e não têm essas habilidades comportamentais adequadas para o cargo. Ou seja, gerenciar carreira, gente, já não é mais como antes, há 5, 10 anos atrás, né? Os fatores que nós temos, os inúmeros fatores que compõem a nossa carreira são inúmeros, né, Fabiana? Que acabam fazendo realmente fazendo a gente ter um grande desafio para poder organizar todos esses fatores de tal forma que em nenhum momento eles me prejudiquem. Pelo contrário, se há um gerenciamento desses fatores, eu faço com que esses fatores eles sejam, né, eu use-os ao meu favor e não contra mim, não permitindo que eles me tragam prejuízos. Fabi. É porque a gente acredita muito e a gente vê que no mercado as pessoas entendem desenvolvimento apenas como qualificação. Ou seja, se eu falo no desenvolvimento profissional, as pessoas já pensam no curso, já pensam numa atividade de qualificação. E é isso que a gente precisa desmistificar. Como a gente tem um tripé que sustenta essa carreira, eu tenho um comportamento que é tão importante quanto a qualificação. E eu tenho também a experiência no mercado, que também é tão importante como a qualificação, e também o comportamento. Então, é um tripé que precisa ser pensado de forma igualitária, né? E nesse entendimento do que eu quero para a minha carreira, eu preciso desenvolver o que é prioridade para esse momento. Então, desenvolvimento profissional, para a gente deixar claro, não só é capacitação, não só é qualificação. É você ver sua carreira com uma visão realmente panorâmica, aonde eu estou, onde eu consegui chegar até esse momento e o que eu quero evoluir daqui a 3, 4, 5 anos e o que eu preciso fazer. Qual desses tripés eu preciso hoje começar a investir para ter sucesso lá na frente? Né? Então, é essa visão, ela precisa ser construída para que a carreira realmente tenha o seu desenvolvimento e sua evolução. Né? Perfeito. E aí, seguindo adiante, né, por que não funciona quando a gente, na verdade, não enxerga esse tempo, não enxerga se é o momento de desenvolver, se é o momento de sair da empresa atual, se de fato a perspectiva das competências comportamentais, se elas são realmente as prioridades, por que isso tudo não funciona e faz com que a gente realmente não se desenvolva enquanto profissional? Né? Porque, primeiro, falta compreender quais são as competências técnicas, comportamentais e de gestão para cada nível hierárquico. É bom que a gente reforce nesse encontro que, a todo momento, quando a gente muda de nível hierárquico, aquele nível hierárquico nos exige outras competências, sejam elas técnicas, comportamentais e de gestão, né? Quantos gerentes, vocês devem ser prova viva disso, vocês trabalham em empresas ou já trabalharam naturalmente, quantos gerentes estão ocupando a posição de gerente e não estão preparados para estarem ali, né? E aí vai depender do porte da empresa. É empresa de grande, pequeno porte, é uma empresa de grandes exigências ou de poucas ou de menos exigências, né? É uma empresa familiar ou é uma empresa realmente que não é familiar? Então, tudo isso a gente começa a entender, né? Por que não funciona? Porque eu preciso compreender a primeiro passo, ao primeiro modo, de que cada nível hierárquico exige competências de acordo com
aquele nível hierárquico que eu estou ocupando, né? Por que também não funciona? Pela falta de diagnosticar quais são os pontos fortes e pontos de melhorias para o cargo desejado. Hoje eu estou como analista. O que é que eu preciso? O que é que eu tenho de ponto forte? O que é que eu tenho de ponto de melhoria para o cargo de analista? Eu estou no cargo de coordenação e supervisão. Eu estou no cargo gerencial. Quais são os meus pontos fortes e pontos de melhorias para o cargo que eu estou ocupando hoje, né? É muito curioso, né, Fabiana, que muitos clientes nossos, eles acabam, na verdade, não compreendendo que muitas vezes, para se desenvolver, eu não preciso sair da empresa onde estou. Eu só preciso me portar de forma diferente, né? Vejam, se eu estou na empresa, eu sou um coordenador, um supervisor, e se eu começo a me comportar de forma adequada, eu começo a mobilizar aquele ambiente de tal forma ao meu favor. E, consequentemente, eu posso simplesmente ser visto como um talento potencial e, consequentemente, me abrir oportunidades, né? Fabiana? É porque às vezes assim, não é o ambiente, né? Depende muito de você. Às vezes você, por estar ali há muito tempo, você já está, vamos dizer, cheio daquele ambiente e você acha que ali não tem espaço. No entanto, você não consegue enxergar que não é o ambiente, é você que não está mais se adequando ao ambiente. Então, é bom ter que entender um pouco de como é que está essa relação entre o ambiente que você está e o que é que você está construindo nesse ambiente. Porque realmente, se não é isso que você quer, você vai ter que procurar um outro local. E aí, se planejar para isso, né, faz toda a diferença. Perfeito. E o terceiro item, por que não funciona? A falta do entendimento de como priorizar e adequar-se às práticas de gestão necessárias. Acho que a gente já falou sobre isso também, né? Eu estou no nível de coordenação. E que práticas de gestão eu preciso ter no nível tático? Né? Eu estou no nível gerencial. E que práticas de gestão eu preciso ter no nível estratégico? Né? O que é que o mercado vai exigir de mim? E o que é que eu preciso ter na minha composição, né, de estrutura, daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço? Ou seja, nós estamos falando de abordagem, né? Eu posso simplesmente estar no cargo de coordenador e sendo extremamente estratégico, por exemplo, abrindo aí oportunidades para me tornar um gerente, né? Seja dentro da companhia que estou ou fora dela, né? Ou em outra empresa, tá? E aí nós temos, por fim, o porquê não funciona, porque exatamente a falta de alinhar todo esse processo de desenvolvimento comportamental às necessidades do cargo não acontece. Ou seja, né, ocupar um cargo, eu sempre trago os nossos encontros, que ocupar um cargo é pensar, sentir e agir. Eu preciso pensar, sentir e agir como tal, né? De acordo com o nível hierárquico que eu estou, tá? E aí a gente passa a entender que nós temos aí um desenvolvimento cognitivo, nós estamos falando de formas de ser, pensar e agir, tá? E qual é o desafio que a gente conclui? Um desafio de promover o processo de desenvolvimento de forma sustentável, preparando a carreira para uma evolução e para um crescimento. Então, em resumo, a visão aqui: competências técnicas, competências comportamentais, competências de gestão. O Fabi vai falar um pouquinho sobre cada item desse. E uma coisa que eu também queria trazer, quando o Bruno colocou, é que eu já vi isso nas empresas, né, enquanto eu trabalhei, que você é um bom técnico, né, passa um tempão sendo um bom técnico, e aí vem o teu gestor e diz, agora você vai ser promovido à supervisão, por exemplo. Né? Por quê? Pelo teu desempenho técnico. No entanto, quando a gente entende os níveis tático, estratégico e operacional, a gente entende que cada nível daquele tem suas ferramentas, suas metodologias, seus comportamentos, e é isso que a gente está falando, ou seja, quando eu estou no nível operacional, eu me comporto de uma forma, né? O nível pede um comportamento, pede uma habilidade, pede uma competência. Quando eu evoluo, eu preciso desenvolver outra competência, outras habilidades, com outras ferramentas e outras metodologias, também quando eu vou para gerente. Então, é isso que a gente precisa ter bem claro. Por isso que a gente, quando coloca essa visão aqui com competências técnicas, que competências técnicas eu preciso ter no nível operacional, no nível tático, no nível estratégico? Quais são as competências comportamentais que se esperam de um nível operacional, de um nível tático e de um gerente? O que é que eu preciso
ter em relação ao comportamento de um gerente para estimular a minha equipe, para realmente ter o resultado que a empresa precisa e confiou a mim aquele cargo, né, para que eu desenvolva de alguma forma. E quais são as competências de gestão? Como é que eu preciso gerir, mesmo que eu esteja no nível operacional, mas eu preciso gerir o meu tempo, eu preciso gerir as minhas atividades. Não é aquela gestão que é a mesma gestão de um nível estratégico, mas é a minha gestão do dia a dia, das minhas atividades em si. E se eu estou no nível estratégico, eu preciso, que tipo de gestão eu preciso ter, não só para mim, como para os meus subordinados. Então, essa visão desses 3 itens, eu preciso estar bem alinhada para que eu possa realmente dar conta das minhas atividades, né? E não realmente só estar enquanto gerente, estar enquanto coordenador e ser, como eu coloquei, em qualquer lugar, porque eu entendo o que cada nível pede. Se eu sair dessa empresa e for me candidatar a uma outra, eu vou falar a mesma linguagem de um coordenador em outro local, porque eu sei o que é que aquele nível pede. E não é só na empresa que eu estou, é no mercado. Então, é essa abordagem que a gente coloca nos nossos atendimentos para que as pessoas realmente desenvolvam essas habilidades, essas competências para estarem no mercado da melhor forma, né? Se colocando como realmente um profissional daquela área ou daquele nível estratégico ou tático. E aí a gente entende, né, dentro desse processo, por que funciona, né? Por que funciona fazer esse check-up de carreira em si, né? Porque descobrir, primeiro, se o meu salário está adequado com o mercado. Muitos profissionais têm dúvidas em relação ao seu próprio salário. Eu estou ganhando como gerente realmente de acordo com o mercado? Eu estou ganhando como um coordenador, um supervisor? Né? Ou então eu sou analista, estou ganhando um salário de analista conforme o mercado e os meus concorrentes? Né? E também o check-up de carreira ele serve para que a gente se sinta e perceba se estamos aptos ou não a assumir uma hierarquia maior na carreira. Ou seja, será que é o momento de eu assumir essa nova hierarquia? Ou será que já passou do tempo de eu assumir essa nova hierarquia? Né? E como descobrir essas prioridades de desenvolvimento? E como descobrir o que está impedindo o nosso crescimento? E automaticamente como realizar essa mudança de cargo ou salário na carreira. Então, a gente pode entender que o check-up de carreira funciona, a gente vai exatamente estar fazendo esse encontro até o final aqui com vocês, já a gente começa. Se vocês quiserem até convidar outras pessoas pelo próprio link, fornecendo o link do Zoom para outras pessoas entrarem, a gente vai fazer um exercício bem legal, que é o check-up de carreira. E vocês vão estar podendo compreender como é que está a carreira de vocês em relação a essas 3 pilares de competências: competências técnicas, comportamentais e de gestão nessa estrutura, né, enquanto check-up de carreira em si, tá? Então, em resumo, por que, na verdade, esse check-up se torna importante? Porque, primeiro, vocês vão estar sabendo se estão aptos a ir para uma hierarquia acima ou não, descobrir quais são as prioridades de desenvolvimento de vocês, ao mesmo tempo descobrir o que pode estar impedindo este crescimento hierárquico e também até o como realizar essa mudança, né, de cargo ou de salário. Tá bem? Fabiana quer fazer alguma colocação? Não, só para dizer que o nome é bem sugestivo mesmo, que a ideia é fazer um check-up como a gente faz de saúde mesmo, a gente entender, né, a nossa carreira como a gente entende a nossa saúde, né, se apropriar dela dessa forma e cuidar também dela, como a gente cuida da saúde, né? E eu sempre trago, a gente está vivendo esse momento de pandemia e eu sempre comparo, né, sempre, como a Fabiana bem colocou, a questão da carreira com a saúde. Se a gente não cuida da saúde, a gente fica muito suscetível a pegar o Covid, né? Se a gente não previne ou se a gente não toma as medidas realmente necessárias da mesma forma numa perspectiva de carreira. Se eu não cuido da minha carreira enquanto processo de desenvolvimento, a qualquer momento ela também fica suscetível às consequências do próprio mercado de trabalho, né? Principalmente nesse momento onde há uma grande oferta de mão de obra, né, disponível em grande quantidade, né? Ou seja, e agora, né? Será que hoje o mercado não tem vaga? A gente está assistindo muitos profissionais a chegarem até os nossos atendimentos e dizer assim, porque o mercado não tem vaga. Tem, o mercado tem oportunidades. O mercado continua contratando em alguns segmentos econômicos, sim, né? Continua demitindo e substituindo profissionais. Mas veja, se eu saio do mercado de trabalho, significa que alguma coisa está acontecendo com a minha carreira muito latente, né? Alguma ruptura, alguma disfunção muito acentuada,
que me fez sair do próprio mercado de trabalho. E por que tem pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho? Porque tem pessoas que, mesmo em um momento de pandemia, estão lá ocupando seus cargos. Eles tiveram sorte? Não. Provavelmente tiveram aí um processo de desenvolvimento da própria carreira em si, ou de estruturação dela, de forma adequada. E aí a gente consegue entender, muitas vezes, que, como a Fabiana bem colocou, e eu acho extremamente importante reforçar essa fala, que, na verdade, a gente precisa entender, nós brasileiros, que a nossa carreira nos pertence e não pertence às empresas que nós estamos. A carreira é algo nosso, né? E nós estamos aí, muita gente falando de política, que os culpados são os governantes, que os culpados são as empresas, que os culpados são os chefes, que o culpado é a cultura da empresa que eu trabalho. Veja, isso tudo eu não mudo. Eu não tenho poder e autonomia sobre mudar um governo, mudar as empresas, mudar a forma de gerir das empresas. Eu tenho como mudar o que é meu, né? E a partir de que eu tomo essa consciência de mudar o que é meu, eu passo a gerir com muito mais assertividade, com muito mais sustentação. Ok? E aí, nós chegamos no nosso momento, né? A perspectiva do check-up de carreira, né? É um momento que a gente faz exatamente para que a gente possa refletir sobre esses pilares. Mas antes disso, eu queria abrir para algumas perguntas, que vocês tenham dúvidas, enfim, de acordo com o que até agora nós conversamos. E logo em seguida, a gente começa aí a fazer aí o check-up de carreira, né? Eu vou compartilhar na tela e a gente começa aí a fazer o exercício. Alguém quer fazer algum questionamento que seja relevante, que seja importante para esse encontro de hoje? Estão todos muito quietinhos hoje. Catarina, vocês querem ligar a câmera para nós vermos vocês? Quietinhos e tímidos. Catarina, quer fazer alguma pergunta que você acha importante? A Rose, a Raquel, o Wilson, o Cláudio, a Regilene, o Marcelo. Acho que César tinha, mas acho que o áudio dele não funcionou, ele acabou caindo, né? E ele mandou uma mensagem via WhatsApp no individual que não estava conseguindo ouvir e falar, por isso que ele se desconectou do grupo. Catarina, ainda não, nenhuma pergunta, isso? Uhum. Foi isso que ela colocou. Ela colocou na mensagem. Ótimo. Isso. Perfeito. Bom, então vamos para o check-up, Fabi. Vamos. E a gente começa a trazer aí, dentro da nossa visão, um mapa de carreira, né? E aí, se vocês puderem interagir para nós, eu acho que é muito legal, porque a gente acaba entendendo um pouquinho da carreira de vocês. Mas esse mapa, ele é composto aí de 3 pilares. Não sei se vocês observam, né? Aqui embaixo, ó. O pilar 1, que é a qualificação, o nosso saber. O pilar 2 é a nossa experiência, o nosso fazer. O pilar 3 é o nosso comportamento e tem a ver com o nosso querer, né? A primeira pergunta para nós aqui do grupo de hoje, qual é o seu nível de formação? Graduação, especialização ou MBA? Né? E aí, o que a gente pode ter de análise? A gente pode ter uma análise de onde encontra-se a minha qualificação no mercado de trabalho. Ela encontra-se no nível operacional, ela encontra-se no nível tático ou de supervisão. Nós estamos falando que eu não estou ocupando um cargo operacional, tático e gerencial estratégico. Não, nós estamos falando apenas da qualificação. A minha qualificação hoje está em que nível? Operacional, se eu tenho graduação, supervisão ou especialização no nível de coordenação ou supervisão. De repente, eu já tenho clientes aqui, ou profissionais aqui no grupo, que já têm especialização, mas que ainda estão ocupando um cargo de analista. De repente, aqui no grupo, pode ter alguém que está no cargo de coordenação hoje, ou supervisão, mas que já tem um MBA, já poderia estar no nível gerencial. Ou seja, né, aonde estão posicionadas, onde é que está posicionada, perdão, a qualificação de vocês nessa estrutura, tá?
Fabi, a segunda pergunta é? Em relação à experiência, em Uhum. relação à experiência, a gente precisa entender um pouco como é que tá essa sua vivência profissional. Levando até para que a gente trouxe na pesquisa. Você tem mais de 4 anos, quanto é que tempo você está passando no operacional? Né? Você já está realmente, conseguiu evoluir para um nível mais tático? Né? Quanto tempo você passou nesse nível tático? Você já está evoluindo realmente para um nível de gerência? Então, assim, é uma escada, né? Nessa evolução. Então, a experiência é o fazer. Quanto tempo você trabalha com aquilo? Quanto tempo você faz aquilo? Quanto tempo você adquiriu experiência em fazer aquilo? Né? E aí a gente precisa entender quantos anos de experiência você está passando em cada nível, para que a gente entenda como é que está essa sua evolução profissional. E aí você vai dizer, eu tenho graduação, né? Já estou graduado, mas estou no nível operacional há 8 anos, vamos dizer assim. Né? E por que não já deu esse salto para coordenação, para fazer uma especialização, para a gente poder entender qual é essa sua prioridade, vamos dizer assim, de evolução nesse momento, né? E aí, Bruno, terceiro? Só complementando um pouquinho É. do segundo pilar, que é a experiência, a gente pode entender aqui, ó, eu passo 6 anos no operacional, eu passo mais 6 anos no nível tático e eu passo mais 6 anos no nível estratégico. E hoje, eu tenho, na verdade, quanto tempo? Eu tenho 12 anos de experiência na área de logística, mas eu ainda estou como analista no nível operacional. Eu, na verdade, tenho 16 anos na área comercial, mas eu ainda estou no nível de coordenação e supervisão. De 16 anos, eu já poderia estar onde? No nível gerencial. E por que eu não saí do nível de coordenação para o nível gerencial? O que é que está me impedindo de evoluir para essa próxima fase, né? E aí, por fim, a gente finaliza com o terceiro pilar da carreira, que é o meu comportamento, ou seja, as minhas competências comportamentais são comportamentos mais de execução do nível operacional, são competências mais do nível tático, ou são competências do nível estratégico, né? Por exemplo, nós temos vários clientes que hoje estão no nível tático, ocupando um cargo de coordenação e supervisão, mas com competências estratégicas comportamentais, né? Eu vou citar um outro exemplo. Eu tenho clientes que já estão no cargo de analista no nível operacional, mas que já têm competências comportamentais para o nível tático. Ou seja, e aí? Eu pergunto para vocês, onde é que está hoje as competências comportamentais de vocês, né? Por isso que existe, gente, ferramentas e existem, na verdade, metodologias que a gente possa realmente conhecer e não achar que tem, né? Nós estamos falando de ciência, né? Nós estamos falando de competências comportamentais no mundo corporativo, não é eu achar que tenho. Nós estamos falando de ciências que existem para que a gente possa utilizá-las ao nosso favor, tá? Então, em resumo, né, vocês podem posicionar uma bolinha de vocês aqui, ó. A minha qualificação está onde? Na graduação, na especialização ou no MBA? Ok. A minha experiência, o tempo de experiência, eu estou aonde? Nessa questão temporal. E em relação ao comportamento, as minhas competências comportamentais estão aonde? Como é que o mercado me enxerga enquanto comportamento, né? Então, aqui, nós concluímos, ó, nessa reguinha no lado esquerdo, quais são os meus ciclos de carreira. Eu estou em que fase? Eu estou numa fase de aceleração, eu estou numa fase de revitalização e consolidação, eu estou na fase de inovação. Aqui nós temos 25 anos até os 60 anos de idade. É assim que funcionam os ciclos de carreira profissional. E o que é que eu estou fazendo, em que momento, em que ciclo de carreira eu me encontro nessa estrutura, né? Às vezes, gente, nós temos clientes, por exemplo, que tem 40 anos, ó, está mais ou menos aqui, 40 anos, ele era para estar no nível gerencial e ele está no nível de analista. Às vezes, nós temos clientes que têm 40 anos, era para estar no nível gerencial e estão na coordenação e supervisão no nível tático, né?
Então, vai ser muito, como a Fabiana bem colocou, o que é que nós queremos de carreira enquanto projeto, né? Qual é a próxima fase para o meu processo de desenvolvimento? Qual é a próxima etapa que eu quero explorar? Fabi? É porque quando a gente coloca isso, muita gente diz assim, mas não é o meu objetivo. Quando isso é de forma consciente, quando a gente tem consciência de que a gente está com 40 anos e a gente está no operacional porque é algo que atende a nossa necessidade enquanto profissional, ótimo. O interessante é que quando a gente apresenta isso para alguns profissionais, eles se surpreendem, ou seja, não era algo que eu planejei para mim. Eu fui ficando no nível operacional e cheguei aos 40 anos e não evoluí. Não porque eu entendi que era isso que eu queria para mim, gostava desse nível, eu vou continuar aqui, porque cada um tem a sua carreira e o seu jeito de fazer o certo, né? Dentro do que você quer para você. Mas quando a gente traz isso para o conhecimento de todos, é que eu preciso ter consciência de que isso funciona dessa forma no mercado, como o Bruno bem colocou, de uma forma técnica, né? De uma forma já comprovada cientificamente, que isso é uma coisa que é trazida dentro das nossas carreiras, a nossa evolução, o nosso ciclo de carreira, o tempo que a gente passa em cada um, os 3 pilares. Quando eu tenho consciência de que é assim que funciona e eu permaneço nesse nível por muito tempo, ok. Mas quando eu não tenho, isso aconteceu porque eu não me preparei ou porque eu realmente não me detive a entender como é que está a minha carreira, como a gente bem colocou, fazer um check-up e entender anualmente, né? O que eu preciso fazer para evoluir, né? Então, isso é que é preocupante nas carreiras dos profissionais. Né? Mas quando eu entendo esse contexto e faço da minha carreira aquilo que me cabe, é o que a gente espera de cada profissional, né? Que realmente entenda isso e transforme isso no seu objetivo, né? O que eu quero para mim. E aí nós estamos falando de consciência, né, Fabi? Eu só mudo, Uhum, eu só mudo aquilo que é consciente. Então, se eu não cheguei a determinado nível, mas eu sou consciente disso e não quero, ok. Ninguém é obrigado a crescer hierarquicamente, né? Mas se uhum. eu não sou consciente e eu também não enxergo, e eu não tenho essa consciência, é muito complicado para o nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente tomar consciência disso tudo, pode ser muito tarde e, consequentemente, a gente consegue entender por que que eu não atingi os salários melhores, eu não atingi as posições que eu gostaria, exatamente em função da falta desse processo do próprio desenvolvimento em si. Ok? E aí, falando um pouquinho sobre esse mapa, eu queria abrir aqui só para a gente poder trocar um pouco da experiência entre os participantes, né, e escutá-los rapidamente, né? O que é que você percebeu, Catarina, sobre essa estrutura que nós apresentamos agora? Catarina ou Rose, né? Ou Wilson, Os né? demais? Quem queira se posicionar. César até colocou aqui no chat que ele realmente está sem áudio. Eu acho que ele tentou, mas não conseguiu. Uhum. E os demais, vocês gostariam de fazer alguma colocação sobre essa estrutura? O que é que você pôde perceber, Rose, o Cláudio, o Wilson, o Luiz César, a Reginele, o Marcelo Brito? O que é que vocês poderiam trazer para nós, para contribuirmos com o nosso encontro? Ó, Catarina realmente colocou que acha bem interessante. Uhum. Mas você teve alguma descoberta importante, Catarina, para a tua carreira em si? Como é que você enxerga isso? É, se conseguiu se enxergar, né, nesse momento da sua carreira, nesse quadro. Os demais, Catarina acabou de colocar aqui na mensagem, a Reginele também achou bastante interessante. A Catarina colocou que no perfil dela já tem MBA, passei um bom tempo na parte operacional. Ok. E a que você atribui, Catarina, ter passado tanto tempo no nível operacional, já com a qualificação para um possível crescimento? Qual é a sua visão em relação a isso? Hoje você está como gerente, mas você acredita que passou um bom tempo no operacional em função do quê? Só para que a gente possa compreender um pouquinho do que aconteceu.
Ó, o Cláudio também trouxe uma coisa interessante. Ele não sabia que existia tantos detalhes para cada nível hierárquico. O Luiz César está colocando aqui, eu sou engenheiro eletricista, estou há um ano e 3 meses em uma empresa como coordenador de projetos e manutenção. Nesse tempo eu já fiz umas 3 ou 4 melhorias grandes, tipo de muita importância para a empresa, e a pergunta é quando devo pedir um aumento, né? Primeiro, Luiz César, é preciso entender como é que está a sua carreira, né? Em relação a esses 3 pilares que nós colocamos, a sua qualificação, a sua experiência, o seu comportamento, porque a pergunta não deveria ser essa, né? É a hora de eu pedir, será que eu devo pedir um aumento? A pergunta é quando devo pedir um aumento, né? Eu acho que a pergunta não deveria ser essa. A pergunta se você não for visto por essa empresa para um aumento salarial, será que você é visto para um aumento salarial aqui fora no mercado, né? Ou não? E aí é preciso compreender, porque de repente você pode pedir um aumento nessa estrutura interna na empresa que você está e simplesmente eles não entenderem o porquê você está pedindo esse aumento, porque você não tem as competências para pedir esse aumento. E aí pode ocorrer de você né, dar um tiro no próprio pé e, consequentemente, até você chegar a ser desligado, porque você vai mostrar um nível de ambição e de competitividade para essa empresa e que ela não vai estar preparada para recebê-lo porque você não atende. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita não é quando eu devo pedir um aumento. Eu estou, baseado nas minhas competências, valendo um aumento, né? Eu estou, de fato, né? A minha composição de competências paga-se um salário maior para esta posição, para este cargo que eu estou, né? Então, essa pergunta que fica para a gente refletir. E acho que isso, César, você só vai conseguir realmente identificar se você consegue entender e colocar num papel, como a gente está fazendo aqui nesse mapa, como é que está a sua qualificação enquanto coordenador. Você conseguiu fazer uma especialização? Você já tem como é que você está em relação à qualificação? Como é que você está em relação ao seu comportamento? Né? Tá no nível tático, apesar de você ter feito importantes mudanças na área de manutenção, mas a gente precisa ter isso muito sedimentado, né? Ou seja, essa mudança ela é localizada só realmente para essa empresa ou você consegue fazer isso no mercado, caso você venha pedir um aumento e você precise sair dessa empresa e ir para outra, né? Ou seja, aí vem aquela velha frase que a gente falou antes. Você realmente é um coordenador já considerado no mercado ou você está coordenador apenas nessa empresa? Também porque 1 ano e 3 meses ainda é pouco tempo, né? A gente colocou aqui como 4 anos na mesma função, 2 anos para pedir aumento de salário, você lembra da pesquisa. Então, é bom a gente fazer esse resgate e entender também como é que está esse conjunto, né? Para poder que você possa tomar uma atitude desse porte com mais embasamento, né? E aí a gente tem mais perguntas, né, Bruno? O Wilson está perguntando aqui, estou trabalhando como coordenador e supervisor, mas na CTPS o meu cargo é de analista. Veja, para o mercado, Wilson, você não é um coordenador, um supervisor. Imagina, Wilson, se todo mundo, eu estou fazendo atividades de um gerente, mas eu no meu cargo, na minha carteira, no meu cargo, eu ocupo um cargo de coordenador. Veja, imagina se isso fosse possível para todo mundo, né, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ia virar uma grande bagunça, porque todo mundo poderia ser tudo que quer, né? Eu até entendo que você esteja hoje numa posição, se sentindo que está fazendo uma atividade de coordenador e supervisor, mas para o mercado, se não existissem as nomenclaturas e os cargos, o mercado viraria uma grande desordem. Então, se hoje o cargo é importante para você, está na hora de pensar neste cargo e buscar este cargo para, de fato e de direito, você ser um coordenador e um supervisor, ok? A Regilene também tem um MBA e passei 16 anos no operacional. Veja, Regilene, que importante que nós estamos trazendo hoje. Eu só preciso ficar 6 anos no nível operacional no máximo. Ou seja, e hoje eu sou uma supervisora de nível técnico. Ok. Veja, será que de fato esse tempo não te permite um pouco mais além? Né? E é preciso entender a tua conjuntura de carreira. Como é que está a tua qualificação, como é que está o seu tempo de experiência total nesses 3 níveis e como é que está também as suas habilidades comportamentais.
Provavelmente, quando a gente passa muito tempo, Regilene, no nível hierárquico, a gente não descola com tanta facilidade das competências comportamentais daquele nível que eu passei muito tempo. Ou seja, a gente carrega muitos comportamentos operacionais. É importante você averiguar, a nossa sugestão é averiguar os seus talentos comportamentais para que você possa o quê? Deixar esses comportamentos operacionais para que, de fato, essa transição ela se solidifique e ela aconteça cada vez mais, né? Não fazendo com que você, não permitindo que você tenha ainda comportamentos operacionais. Ok? Fabi? Para o Wilson ainda, quando ele coloca aqui que ele está trabalhando como coordenador e o cargo dele é analista, a gente tem que também perceber, Wilson, se essa empresa ela te percebe como um coordenador, ou pelo teu comportamento, ou se realmente ela não quer evoluir, né? Porque ela precisa pagar o salário de analista, vamos dizer assim. Você precisa entender esse contexto, né? Entender se o seu comportamento é um comportamento de coordenador. Você pode até estar fazendo a atividade, né, de coordenação, mas pode ser que você não se comporte enquanto um coordenador. Pode ser que suas habilidades e seu comportamento ainda não seja. E a empresa não percebeu que você evoluiu assim, de analista para coordenador. Então, essa é uma avaliação que você precisa fazer, né? Para saber se é realmente o ambiente que ainda não te percebe ou é você que ainda não conseguiu fazer essa transição também, né? Para que a empresa possa fazer o conjunto. Ou seja, pensando sempre na qualificação, na experiência e no comportamento. Então, é bom você fazer essa análise, né? Para poder você se certificar de que você pode realmente se considerar um coordenador e que se a empresa não te valorizar, você pode buscar um outro local que valorize você enquanto coordenação, né, de forma oficial, como o Bruno bem trouxe, né? É isso, E tá, Fabiana, em relação ao Wilson, também se ele é visto pelo mercado aqui fora como coordenador, né? uhum, E se ele for visto como coordenador e supervisor, o que é que ele está fazendo na empresa como analista? Ele já poderia estar buscando esse crescimento fora dessa empresa ou até mesmo dentro dessa empresa. Mas aí, possivelmente, isso, se você não transitou para esse nível de coordenação e supervisão de fato de direito no cargo, a gente fica uma reflexão para nós, tá? Será que, de fato, você já atende aos requisitos de um coordenador e um supervisor? E aqui no mercado, aqui fora, será que também que você vai atender? Né? Será que você atende, perdão? Ok? E o Cláudio Silva, Fabiana, colocou aqui, eu uhum. comecei na área técnica, fui direto para a coordenação e voltei para a área técnica. Opa, Cláudio, um sinal aí de declínio, né? A gente chama isso de fatores de falta de sustentação. Por alguma razão, olha só, você começou na área técnica e foi direto para a coordenação. Voltou para a área técnica, veja, né? É muito importante entender o que fez com que você não conseguisse essa sustentabilidade. Pode ser a qualificação, pode ser a falta de experiência, né? Como também pode ser a questão comportamental, ok? E você diz até que tem uma graduação, um MBA, e está finalizando uma engenharia e 3 anos como coordenador. Veja, quantas informações aí estão soltas para a gente poder alocar nesse mapa que nós colocamos aí na tela, para que de fato você consiga responder, né, ter essa visão primeiro de onde você está, enquanto cada pilar desse que nós comentamos, a qualificação, a experiência e o comportamento. Ok? Porque eu acho que o que a gente precisa entender é que esse quadro, ele dá para a gente a prioridade da gente de desenvolvimento. No caso de Cláudio, por exemplo, ele tem um MBA, ele está finalizando engenharia, tem 3 anos de coordenador, ou seja, ele tem experiência, ele tem qualificação, a gente tem que entender melhor o comportamento. Para quê? Para que ele possa voltar para a área de coordenação, evoluir até para uma gerência, ele tem que cuidar de algum desses pilares de uma forma mais sistemática, de uma forma mais direta, né, Bruno? Assim, não ficar fazendo só o curso, ou engenharia, ou MBA, ou qualquer uma outra coisa. Pensar nessa experiência de uma forma mais sistemática mesmo e também pensar nesse comportamento. O que é que um comportamento de supervisor pede que eu não consegui me manter e que eu voltei para a área técnica? E o que é que eu estou na área técnica fazendo que eu levei para esse comportamento de supervisão e que não estava adequado, para que eu possa rever isso
e fazer de forma diferente, me sustentar e evoluir, né? Então, eu acho que precisa realmente entender que prioridade é essa. Porque uma coisa muito importante, como o Bruno trouxe no início, a gente tem o tempo, né? Que a gente hoje em dia não tem mais esse tempo para desperdiçar fazendo curso ou fazendo alguma outra atividade que não seja a prioridade para a gente nesse momento. A gente pode estar fazendo coisas, investindo em outra coisa que a gente podia estar realmente investindo na nossa experiência ou investindo no nosso comportamento e a gente está ainda lá na qualificação, fazendo curso, buscando alguma atividade que não vá nos ajudar nessa evolução. Então, é importante essa prioridade para a gente poder otimizar nosso dinheiro e nosso tempo. Perfeito. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Nós ficamos muito tristes em não poder ouvir vocês, né? Ouvir no microfone, na câmera, até porque os nossos encontros sempre são muito interativos e a gente acha que facilita, né, o nosso processo de comunicação. Mas, por alguma razão, né, todos vocês preferiram usar aí a mensagem do inbox. A gente espera que a gente tenha respondido a contento todos os questionamentos, né, Fabi? Sim, claro. Fato, se a gente realmente ficou alguma coisa a esclarecer, fiquem à vontade, pode perguntar aí. E para a gente finalizar, né, o nosso encontro de hoje, para não deixar nada passar, né, desapercebido. Vocês todos ficaram satisfeitos com as respostas? O Marcelo não fez nenhum questionamento, a Regilene fez, passou muito tempo no operacional, o Cláudio também trouxe. A Rose, você quer fazer algum questionamento que você acha importante, Rose? E acho que é porque a gente está muito acostumado com o presencial, e aí o online ainda está para a gente assim, né? A gente está muito acostumado olho no olho, e a gente sempre faz essa interação também no online, e a gente está realmente tentando estimular mais vocês. Uhum. Mas não tem nenhuma pergunta a mais fora isso? Eu acho que não, Bruno. Não. Então, sigamos, né, em frente. E, opa, apareceu uma perguntinha, vamos ver. Uhum. Regilene, Bruno, gostei muito do feedback. Perfeito, Regilene. Né? Só precisa cuidar para que só para reforçar, só precisa cuidar dessas competências de tal forma que você não volte, né, para o nível operacional, porque sem dúvida pode ser um grande peso. Né? Foram muitos anos no nível operacional. Né? Então, fique muito atenta a suas competências comportamentais, porque, sem dúvida, foi tudo aquilo que você aprendeu e naturalmente pode vir à tona nesse momento de nível de supervisão e coordenação, pode vir à tona esses mesmos comportamentos lá do nível operacional e a gente precisa entender que você já não está mais no nível operacional, tá? Wilson, e como saber as competências que preciso desenvolver para atingir os meus objetivos? Wilson, esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, na verdade, é exatamente de desenvolvimento profissional, tá? Nós trabalhamos com programas de desenvolvimento, nós ajudamos e apoiamos pessoas nesse processo transacional, do operacional para o tático para o estratégico, fazendo vocês refletirem sobre exatamente o que é que vocês precisam fazer com a qualificação, o que é que vocês precisam fazer com a experiência e o que é que vocês precisam fazer com os comportamentos. A mesma resposta a gente dá, Fabi, né, para a Reginelli. Como posso aprofundar e entender melhor minhas competências? Exatamente, esse é o nosso trabalho, né, tecnicamente. Nós temos um programa de desenvolvimento que ele vai começar na quinta-feira, esta semana. É um programa de desenvolvimento profissional composto de 7 módulos, tá? E aí vocês vão receber, inclusive, isso lá no WhatsApp, maiores informações. São 7 módulos conosco, comigo e com a Fabiana. A Fabiana dá sempre um módulo, eu dou outro, ela dá um módulo, eu dou outro, composição de 7 encontros online, tá? E o nosso projeto, nosso programa, ele começa exatamente aplicando uma metodologia para a identificação das competências comportamentais de vocês, tá? E fazendo essa leitura comportamental, a gente vai saber quais são as competências técnicas que vocês precisam desenvolver, quais são as competências de gestão que vocês precisam priorizar e quais são as competências comportamentais que precisam ser aprimoradas e desenvolvidas, tá? Então, a pergunta do Wilson e da Reginelli, né, Fabiana, tem muito a ver, sim, com aprofundamento, né? A gente traz essa visão aqui para que vocês primeiro possam se posicionar frente à carreira de vocês
e, ao mesmo tempo, ganhar essa consciência, né? Poxa, olha só, se Reginele lá atrás tivesse percebido que ela estava quase 3 vezes mais do que o tempo necessário para ela estar no operacional. Ela ficou 16 anos no operacional. Veja, ela só precisava de quê? De 6 anos. E por que que ela ficou tanto tempo no operacional? Né? Por que que, na verdade, o Cláudio voltou para uma área técnica? Né? Então, enquanto vocês não cuidarem desses fatores e não identificarem o porquê disso, vocês podem ir para qualquer empresa, entrar em qualquer cargo, e esse processo não ser o quê? Sustentável. E aí começam a ocorrer as consequências no processo de desenvolvimento profissional e, consequentemente, vocês vão perder o salário, vão perder o cargo, muitas vezes ocasiona de perder o próprio emprego, tá? E, consequentemente, a carreira começa a ter várias consequências enquanto indivíduo, principalmente. Fabi? A gente já percebeu no mercado, né, que negligenciar isso, né, esses 3 pilares e a forma com que eles se complementam, é o maior desafio, né, vamos dizer assim, que impede a evolução de um profissional, de um cargo para outro. Né? Então, isso que a gente está colocando de negligenciar, não é que eu negligencio, né, sabendo que estou fazendo isso, mas é de forma até inconsciente. Então, o importante realmente é a gente ter consciência de que a gente precisa mudar. Perfeito. Bom, então, gente, evoluindo, a gente espera ter respondido aí todas as perguntas. E aí tem um e-book para vocês que a gente preparou, que é Descubra os 5 principais erros, os 5 erros, perdão, mais graves que impedem o processo de desenvolvimento. Vocês podem apontar o celular de vocês, vocês podem baixar esse e-book, e aí vai ter um material bem legal e com conteúdos para que vocês possam trazer para a carreira de vocês e, ao mesmo tempo, refletir, né, se vocês estão errando em relação a esse processo de desenvolvimento. E, por fim, Fabi, o Wilson está fazendo uma pergunta, e com relação ao mercado de trabalho, nem sempre há vagas. Às vezes é preciso aceitar um cargo ou salário inferior devido às necessidades. Veja, Wilson, eu não considero que o mercado não tenha vagas. O mercado continua contratando, sim. Agora, se você estabelecer uma estratégia para voltar para o mercado de trabalho reduzindo o nível do cargo, da hierarquia, pode ser uma estratégia, tá? Mas eu diria que você sabe qual é a prioridade da sua carreira. Você pode voltar para esse nível hierárquico inferior, para entrar e voltar ao mercado, mas você já sabe que aquele cargo, estar naquela posição, já não é mais uma necessidade da sua carreira. Então, a gente começa a falar da diferença entre emprego e carreira, né? Emprego é pagar contas e boleto, as nossas contas. O que é carreira? Carreira é desenvolvimento, é progressão. É a gente continuar evoluindo de acordo com os nossos objetivos, tá bom? Então, gente, a gente finaliza o nosso encontro. A gente vai passar maiores informações do nosso programa lá no WhatsApp, tá? A gente vai divulgar isso amanhã para todos vocês. Inclusive, a gente vai baixar esse vídeo aqui e vai jogar lá no grupo para quem não teve a oportunidade de assistir. E as pessoas vão poder, inclusive, fazer aí essa análise do check-up e trazer um pouquinho para a realidade da carreira de vocês. Fabi? É só agradecer a presença de todos e dizer que a gente se encontra num próximo momento, num próximo evento. Foi ótimo o encontro de hoje. A gente espera realmente que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Ok, gente. Então, a gente agradece a disponibilidade e participação de todos. Nós temos as redes sociais, se quiserem nos seguir lá no LinkedIn, é Carreira com Bruno Cunha, @Carreira com Bruno Cunha no LinkedIn e no Instagram. Tá bem? Muito material e muito conteúdo. Fabi, as suas redes sociais quer deixar? Fabiana de Lima, tanto no LinkedIn como também no Instagram. Ótimo. Então, gente, uma boa noite para vocês. Ficamos à disposição. Nós agradecemos. Cláudio, obrigado pela presença. O Wilson está dizendo que foi top, de linha. A Angelina, obrigado. Valeu, obrigado. Todo mundo. E Obrigada a vocês. a todos vocês. Um forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.